Aumentar a letra. Essa aqui, Vitor. Só ver o tamanho da letra. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 3. Aqueles que quiserem, eu vou projetar aqui também, ok? Mateus capítulo 3, versículo 13 até o versículo 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meus irmãos, na última semana nós vimos um pouco sobre João Batista, o caráter de João Batista, a humildade de João Batista, a simplicidade dele. E agora nós observamos o próximo relato de Lucas, de Mateus, que é o relato do batismo de Jesus. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre esse assunto e, primeiramente, nós vamos ver o que é esse batismo. O batismo, né? O batismo, meus irmãos, ele possuía um simbolismo de purificação daquilo que é profano ou impuro. Geralmente, a cerimônia de batismo, ela tinha esse teor de purificação daquilo que era profano ou impuro. Essa prática de se banhar em água, ela não era totalmente nova nos dias de João Batista. Porque antes dele, os próprios sacerdotes que serviam lá no tabernáculo, no templo, eles tinham que se banhar antes do sacrifício do dia da expiação, por exemplo. Vamos ver, vou projetar aqui. Em Levítico 16, versículo 4, diz assim: Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre pele, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Veja que antes do sacerdote se apresentar à congregação, ele tinha que se banhar em água também, banhar o seu corpo em água. Este ato de se banhar era justamente um ato ritualístico de purificação. E a semelhança do sacerdote que passava pelo banho ritualístico, olha que interessante, Jesus, antes de se apresentar como o sumo sacerdote, o mais perfeito sacerdote, ele também se apresentou ao batismo antes de iniciar o seu ministério entre os homens. Veja, ainda assim, mesmo vendo esse ato de se banhar, que era comum entre os fariseus, entre os religiosos, nos dias de Jesus, ainda assim nós podemos afirmar que na igreja cristã, o batismo, ele é muito mais do que um mero ritual. Ele é muito mais. O batismo é uma ordenança feita pelo próprio Jesus Cristo. Por isso nós chamamos o batismo de sacramento, né? É uma ordenança de Jesus ao seu povo. Lá em Mateus 28, 19, nós vemos o batismo como sendo uma ordenança. Jesus disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então veja, aqui você tem até a forma do batismo, né? O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos o próprio batismo aí como sendo uma ordenança que justamente nos identifica fisicamente, externamente, com a comunidade a qual pertencemos. Por isso que o batismo é um ato externo, porque ele nos identifica com aquela comunidade, com aquela igreja, e revela externamente a obra que foi operada internamente pelo Espírito Santo em nosso coração. O batismo, ele é operado após o arrependimento, né? Ele segue o arrependimento. Então, uma pessoa arrependida, o passo que ela toma para revelar à comunidade que ela se arrependeu é justamente o batismo. Ela se apresenta ao batismo para receber o batismo. Veja, como o Catecismo Maior de Westminster define o batismo? É muito interessante essa definição do catecismo, porque o catecismo diz assim que o batismo é um sacramento no Novo Testamento, no qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal. Então veja, o batismo é um sinal e um selo de nos unir a si mesmo, a Cristo, da remissão dos pecados pelo sangue e da regeneração pelo seu Espírito. Então veja, ele é um sinal, um selo, né? O selo, hoje nós não temos mais essa familiaridade com selos, né? Mas eu me lembro que quando mais jovem, lá aos seus 14, 15 anos, eu escrevia cartas. E as cartas, elas não podiam ser entregues aos correios sem antes ter um selo. E aí aqueles selos bonitos, né? Eu me lembro que no balcão dos correios você comprava o selo e alguns selos não eram de adesivos, então você tinha que passar cola, né? E aí eu passava cola, aí melecava o envelope. Mas enfim, aquele selo, ele simbolizava a regulamentação da minha carta, que ela ia chegar no lugar certo, né? Era uma garantia de que a minha carta seria entregue e que ela passou pelo serviço dos correios. Então veja, meus queridos, o batismo físico também é assim. Ele marca a remissão dos pecados também, a regeneração do espírito, a adoção e a ressurreição para a vida eterna. E por ele, os batizados são solenemente admitidos à igreja visível e entram em um comprometimento público. Então veja, todos aqueles que são batizados, eles se tornam membros da igreja visível. Por que da igreja visível? Porque a igreja invisível ela só é composta dos salvos. Nós não podemos afirmar que todos os que são batizados são salvos. Mas aqueles da igreja invisível, eles são todos salvos. A igreja visível, portanto, ela recebe aqueles que recebem o batismo. Eles são unidos ao corpo visível de Cristo. Então, isso é o batismo. Agora, uma grande questão, né? Nós precisamos observar o significado do batismo de Jesus. A pergunta é, se Jesus não tinha pecado, não tinha que se arrepender, né? Ele não tinha que se unir a nenhuma igreja, porque ele é o Senhor da igreja, ele é o próprio corpo da igreja, né? Ele é o próprio Senhor, o próprio cabeça, na verdade, da igreja. Por que ele, então, tinha que se batizar, né? Quando Jesus se apresentou para ser batizado por João, João Batista o identificou como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagine João lá no Rio Jordão batizando as pessoas e ele vê Jesus ao longe se aproximando, vindo ali com o olhar fixo
em João e se aproximando cada vez mais de João e da multidão. E aí João dá um brado dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João entendeu que Jesus era o Cordeiro Santo de Deus. Agora nós aprendemos que o batismo de João, na última aula, ele tinha uma peculiaridade, né? Que era anunciar o arrependimento de pecados. Então, como o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, pode e precisou ser batizado por João. Por isso que João, a pergunta de João é bem fundamentada lá no versículo 14, né? Ele diz, primeiramente, ele fica pasmo, né? E note, irmãos, que este relato de Mateus, ele resolve aquela confusão que existia entre os discípulos de João Batista e Jesus e os discípulos de Jesus. Porque eles diziam assim, olha, ele está batizando, falaram para João, né? Alguém está batizando lá, João, está batizando também, fazendo as mesmas obras. E aí João fala, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. E aqui João batiza Jesus e ele reconhece no versículo 14: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João está dizendo, eu sou o pecador da história. Eu é que tenho que ser batizado. Os meus pecados é que têm que ser lavados. Eu é que sou o miserável da história. Não, senhor. O senhor não tem que ser batizado por mim. Olha só a humildade de João, né? Eu não posso batizar o senhor, né? E aí, meus irmãos, a resposta de Jesus, ela demonstra o caráter dele, né? E o que ele veio fazer. Veja, é evidente que Jesus não possuía nenhum pecado pelo qual devesse se arrepender. Ele mesmo, Jesus, ele foi gerado do Espírito Santo. Por que gerado do Espírito Santo? Para não receber a semente da natureza pecaminosa humana. Então Jesus foi gerado do Espírito Santo, em santidade, em perfeição. E ele mesmo sempre viveu de modo perfeito, sem cometer nenhum pecado contra a santa lei de Deus. Então veja, abram as suas Bíblias aí em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 e no versículo 15. Olha o que diz o texto. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus não tinha nenhum pecado. Em Hebreus 9, 28 também, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Jesus, então, é o Cordeiro Santo, sem pecado. Vocês se lembram que quando aquele homem lá na cruz, ele está morrendo, ele diz assim, nós merecemos morrer. Nós merecemos esse castigo. Mas ele, que mal fez? Ele é um justo, não vê que esse homem é um justo. O próprio Pilatos, né? Quando Jesus se apresenta a ele, diz, olha, não tenho que... não tem do que incriminar esse homem. Ele é perfeito, ele é justo. Ele não tem erros, não tem do que puni-lo. Por isso, irmãos, Jesus, a gente precisa fazer essa pergunta. Por que Jesus, então, se apresentou ao batismo? Ele não tinha pecados. Não tinha que se unir a nenhuma igreja. Jesus, ele se apresentou ao batismo para satisfazer a exigência do Pai, de modo perfeito, cumprindo toda a lei, como Adão não havia cumprido. Ele disse
que havia vindo para cumprir a lei de Deus. Lá em Mateus 5,17, diz assim: Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar. Eu vim cumprir. Eu não vim porque, em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então veja, meus queridos irmãos, o objetivo de Jesus era cumprir a lei. Ele veio para obedecer. E dentro da lei estava a ordenança do batismo. João foi chamado, nós vimos lá, como aquele que preparava o caminho. Nós vimos na última aula. João preparou o caminho. Então, Jesus ele se submeteu à obra do Pai por meio de João. Por isso, então, Jesus resistiu às tentações do diabo, obedecendo a Deus como Adão não havia obedecido. Essa obediência a Deus de modo perfeito, inclusive a obediência de se apresentar ao batismo, é chamada de obediência ativa de Jesus. Ele substitui o nosso lugar em tudo, em todas as coisas, em todos os momentos. Por isso o batismo de Jesus foi tão importante. Na última parte desse texto que nós lemos, depois que Jesus ele então convence, né, João batiza. Agora nós não sabemos, eu imagino que ele não tenha sido, até por conta, imagino que Jesus não tenha sido submerso em águas. Talvez ele tenha entrado parte do corpo e talvez João tenha derramado água sobre a sua cabeça. De fato, nós não sabemos como Jesus foi batizado. O fato é, a água estava lá. O elemento principal, que é a água, estava lá. Então ele foi batizado, ele recebeu o batismo em águas. Então isso é evidente para todos nós. Após ele sair então do batismo das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele. Esse texto então, irmãos, é muito importante para o início do ministério de Jesus. É muito importante. Por quê? Porque quando o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, não que o Espírito Santo era uma pomba, mas em uma forma, nós vimos lá, semelhante, né, uma pomba, aquele sinal estava mostrando que o Espírito sempre estaria sobre Jesus para capacitá-lo a desempenhar a tarefa da qual estava disposto a cumprir. Por que, irmãos, o Espírito Santo veio sobre Jesus? Porque nós sabemos que Jesus também, ele possuía a sua humanidade. Em sua humanidade, ele precisou ser capacitado pelo Espírito. Mesmo sendo Deus, ele se fez homem e precisou da capacidade do Espírito. Como Deus homem, ele orava, ele clamava a Deus. E como Deus homem, ele foi cheio do Espírito. Como Deus homem, ele foi guiado pelo Espírito. Nós vamos ver no próximo capítulo que o Espírito Santo guia. Como Deus homem, então, ele foi capacitado pelo Espírito. Veja, em Isaías 11, primeiro, diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Veja, deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Veja, porque era importante o Espírito Santo surgir naquele momento para se cumprir essa profecia de Isaías 11. Talvez você olhe o texto, por que o Espírito Santo apareceu aqui? Não entendo. Por quê? Aí está o porquê. Ele veio para mostrar que aquele era de fato o Messias enviado pelo Pai. Outro texto também esclarece essa verdade. Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, em quem sustento, o meu escolhido,
em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. Ele promulgará o direito para os gentios. Então, o que é consolador é saber que o mesmo Espírito que estava sobre Cristo para socorrê-lo e para fortalecê-lo é o mesmo Espírito que também está sobre nós. Hoje, nós temos este Espírito que surgiu no batismo de Cristo. Este Espírito nos fortalece, nos capacita e também nos guia. É o Espírito Santo, o mesmo Espírito, ele também está conosco. E graças a Deus pelo Espírito Consolador do nosso Pai. A confirmação pública do Pai, então, aparece aí também. O que é interessante, não sei se os irmãos notaram, acredito que sim, é que em em Mateus capítulo 3, nós vemos as três pessoas da Trindade. O Filho, ele vai às águas, até o rio. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele surge dos céus. E o Pai, ele fala dos céus. A voz do Pai pôde ser ouvida. Veja então, irmãos, que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo estão envolvidos na obra de redenção. Não é só o Filho, e nem só o Espírito Santo, e nem só o Pai, mas ambos, as três pessoas da Trindade, estão unidas no propósito de redenção, de salvação. Que glorioso é saber que o nosso Deus nos salvou de modo tão especial. Essa confirmação pública do Pai, então, ela pôde ser ouvida por todos os presentes. Em Mateus 12:18, nós ouvimos também. Samuel, por favor, para. Nós podemos ouvir em outros textos da Escritura que em Mateus capítulo 12:18, Mateus capítulo 17, versículo 5, vamos ver. Mateus 12:18. Diz assim: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Vejam bem, meus queridos irmãos, que Jesus então ele é confirmado aqui pelo próprio Pai. E também em Mateus capítulo 17, na ocasião da transfiguração, uma voz do céu bradou e disse, versículo 5, falava ele ainda, Pedro, né? Quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Então Jesus é o filho amado do Pai. E o Pai confirma isso. O próprio Pedro, lá na sua carta, ele vai reafirmar essa verdade, dizendo, nós ouvimos a voz, nós vimos que o Pai disse que ele é o filho amado do Pai. Nós ouvimos a voz. E Pedro vai confirmar isso, né? Lá na sua carta. Deus, o Pai, então, publicou audivelmente para que não houvesse dúvida de que aquele era o Filho enviado por ele. Aquele era o seu amor e zelo por seu amado Filho, que estava disposto a cumprir fielmente a lei e a morrer em favor dos eleitos. É interessante, irmãos, que o Pai confirma e diz assim, este é o meu Filho. E é interessante notar que o Filho se dirige a nós É interessante notar que o Filho, ele também se dirige a nós para dizer que todo aquele que não negar o seu nome,
ele também o confessaria diante do Pai que está nos céus. Ou ele também não negaria, né? A confirmação que o Pai faz do Filho, o Filho também faz daqueles que são seus, faz das suas ovelhas. Então é maravilhoso ver essa confirmação que Deus faz dos seus filhos, dos seus eleitos. Luiz Berkoff dá 3 razões pelas quais Jesus é chamado Filho de Deus aqui. Primeiro, porque ele é a segunda pessoa da Trindade. Mateus 11, 27. Em segundo lugar, por ser ele o Messias eleito. Mateus 24, 36. E por ter um nascimento operado pelo Espírito Santo de Deus, em Lucas 1, 35. Então, por isso, Jesus é chamado de o Filho de Deus. O Filho de Deus. Vamos fazer uma breve aplicação, considerando aqui a questão do batismo. Eu já fiz outras. Mas, meus irmãos, nós temos que considerar o batismo não como algo de menos importância. Muitos desconsideram a grandeza deste sacramento, sem contudo considerar que o Senhor dos céus e da terra, ele se submeteu ao batismo, a fim de cumprir toda a lei de Deus. Então, o batismo é de fato um compromisso. E quando nós nos apresentamos nossos filhos para receberem o batismo, nós assumimos um compromisso. Os adultos assumem o compromisso de que honrarão o Evangelho, servirão a Cristo, honrarão aquela comunidade. E que aconteceu de fato um milagre no seu coração, um arrependimento. Os pais, quando apresentam seus filhos ao batismo, eles prometem educar os seus filhos na fé, ensinar a eles a ler, a escrever e a também caminhar nos caminhos do Senhor. Não há um milagre no batismo, né? Não há algo que nós não devamos trabalhar depois, algo que nós não devamos ensinar depois. Não é porque batizamos nossos filhos que não devemos ensinar a eles a palavra, a escritura. Muito pelo contrário, devemos ensinar com maior veemência, porque fizemos diante de Deus um voto, um juramento. Ok, meus irmãos, este é o nosso estudo de Mateus, capítulo 3. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou sair aqui dessa tela. E eu vou deixar um espaço para quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação. Fiquem à vontade. Alguma pergunta? Acho que não, né? Pelo jeito. Irmã Terezinha tem? Pergunta? Não? Ninguém. Vocês são bons alunos, viu? Aprendem tudo certinho, graças a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, a vida de vocês. E que possamos, de fato, meditar nessa palavra, nessa mensagem. Que assim como o nosso Senhor Jesus foi obediente ao Pai em tudo, que peçamos graça a Deus, né? Que somos pecadores, quebramos a lei de Deus, mas que peçamos graça a Ele diariamente para sermos obedientes ao Pai também, a seguir ao Pai com fidelidade. Amém? Que Deus abençoe, meus queridos. Vamos orar para finalizar esse momento? Espera, a gente vai orar agora. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por este momento com os nossos amados irmãos. Abençoe a vida de cada um, guardando a nossa fé em Cristo Jesus. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que cumpriu a lei de modo perfeito no nosso lugar. Nos ajude, Senhor, nos mantermos fiéis a Ti
em nome de Jesus. Amém. Irmã Simone,